Olá, estamos iniciando mais um programa E-Negócio aqui pela Vale TV, canal 14 e 6 da NET e por todas as plataformas digitais. O programa é um encontro semanal que busca valorizar as empresas e pessoas que, de uma forma, contribuem para o desenvolvimento social e econômico de toda a nossa região. Fique conosco porque nós já voltamos. Ter a companhia de cada um de vocês é algo que nos deixa extremamente felizes. E o programa de hoje vamos começar com uma breve retrospectiva, quando no ano de 2018 eu entrevistei o meu convidado para a revista Expansão e perguntei para ele sobre a situação do calçado no Vale dos Sinos. E ele me disse assim: Jorge, o calçado não desapareceu e não desaparecerá por muitos anos. Passado esse tempo, 2022, aqui mesmo nessa bancada, fiz a mesma pergunta e a resposta dele foi idêntica. Se tu acha que eu vou começar fazendo a mesma pergunta para o programa, não vai ser não. Meu caro Luiz, seja muito bem-vindo para o programa E-Negócio. Muito obrigado, Jorge. Uma boa noite. É um prazer muito grande estar de volta aqui no E-Negócio. 2023. Aí eu pego todo mundo achando que eu ia te perguntar, e aí como é que está o calçado? 2023. Não, na verdade, aquilo que eu te falei em 2018, em 2022, eu repito em 2023 e imagino que vou repetir em 2030 e lá para frente ainda. O calçado no Vale dos Sinos não vai desaparecer em muitas décadas, porque aqui nós temos uma expertise que não existe em outro lugar da América Latina. E eu diria não só da América Latina, em todas as Américas. Nós temos um cluster calçadista aqui maravilhoso, fantástico. A nossa economia ela é muito baseada no calçado e nós temos 215 milhões de pessoas no Brasil que calçam sapato produzido aqui e no mundo inteiro mais de 150 países que compram o nosso sapato. Então, só vamos seguir. Só para fazer uma ressalva, na verdade a gente segue com sobressaltos, né? Tem momentos melhores, momentos piores, né? Em 2018 nós estávamos num momento ruim, eu te dizia que ia melhorar. Em 2022 eu te falei que tinha melhorado muito. E agora em 2023 a gente deu uma sacudidinha. Mas o que é essa sacudidinha? Não, na verdade nós estamos num novo governo, tá? Nós temos uma nova política econômica, nós temos uma expectativa do mercado um pouco diferente da que nós tínhamos o ano passado e nós estamos sentindo no mercado calçadista, nas indústrias, uma redução na produção. Algumas fábricas, inclusive agora nesse período de junho, nós vamos ter algumas férias aí que não estavam previstas. O ano passado nós passamos direto produzindo, né? Mas ao mesmo tempo nós tivemos uma feira em Gramado muito boa, que gerou uma expectativa muito positiva para o segundo semestre. Sabe que eu estive conversando um dia desse com o André da Rocha, da Master, Sim. E ele me disse uma coisa que eu achei bastante interessante, porque nós temos um calçado extremamente competitivo. A produção do calçado é de muita qualidade e muita tecnologia. Esses sobressaltos, eles se dão muito mais, não pela falta de competitividade, mas muito mais pela oscilação da moeda. Não só a oscilação da moeda, tá? Porque o mercado vive de humor. Tá? E depois da eleição do ano passado, o mercado teve uma queda no seu humor, tanto que as vendas de final de ano não foram aquelas esperadas. Tá? E isso acaba refletindo no começo do semestre seguinte, que é esse semestre que nós estamos agora, onde já que as vendas não foram muito boas, os lojistas acabam não comprando muito também, porque não sabem como vai se dar. Ao mesmo tempo, agora com essa feira que nós tivemos aqui em Gramado, a gente pôde tirar uma temperatura de que as lojas, como não compraram muito e venderam alguma coisa, seus estoques baixaram, e os lojistas estão com uma expectativa que, sendo o segundo semestre, tá? Tendo aí Dia dos Pais, depois tendo o Dia da Criança, depois tendo o Natal, que é uma grande data, né? O mercado vai dar uma reagida. Então, muita gente foi a Gramado olhar as coleções, gostou e está buscando comprar.
Nós estamos esperando também que haja uma acomodação do mercado, porque aquele entusiasmo que nós tivemos em 2021, 2022, de grande produção, de grandes vendas, isso acabou gerando uma certa inflação nos produtos, nas matérias-primas, que repercutiram no preço final de venda do calçado. Como nós estamos vivendo agora um processo contrário, vamos dizer assim, uma redução nas vendas, uma redução na produção, a gente imagina que o custo, o preço das matérias-primas também devem dar uma reduzida e o preço final do calçado comece a se adequar um pouco melhor, né? E aí isso depois talvez vai gerar uma venda maior também. Bom, que o calçado a gente sabe que sempre é uma caixinha de surpresa e todo mundo que é empresário está acompanhando e eu imagino pelo que tu estás dizendo, como não deve estar sendo difícil, deve estar sendo difícil esse momento, tá? Mas extremamente positivo, vamos acreditar, porque isso é passageiro, tá? Eu queria falar contigo um outro assunto que eu fiquei muito entusiasmado pelo que eu vi. Sendo tu um dos idealizadores, juntamente com a IBTEC, com a FENAC, FENAC Experiences Conectam, né? Experiências que conectam. Que conectam. Sobre a fábrica conceito. Porque quando a gente fala de produtividade, que é a tecnologia, da onde surgiu a ideia de que, para que as pessoas pudessem, ou mesmo os empresários, assimilar o que está acontecendo, da onde surgiu essa ideia de criar uma fábrica conceito? Essa ideia é uma ideia um pouco mais antiga, né? Na verdade, eu vou dar a verdadeira autoria dela, que é a Malu, que hoje é da Francal, a Feira Francal de São Paulo, que na época estava na Coromoda, que era outra feira. A Malu teve a ideia de fazer na própria Coromoda em São Paulo, em 1994, Nossa faz Senhora. tempo, uma fábrica em plena feira, para mostrar para o lojista como eram produzidos os calçados. E naquela oportunidade eu era então o diretor superintendente do Centro Tecnológico do Couro, Calçados e Afins, que hoje se chama IBTEC, e o Francisco Santos, presidente da Coromoda, me ligou e propôs que eu montasse uma fábrica na feira Coromoda. Eu achei que ele estava ficando louco e tentei dizer para ele que era uma ideia muito absurda, porque como é que eu ia levar aquele monte de máquinas para São Paulo, ia botar um monte de gente a trabalhar numa feira, né? Levava aí 2, 3 semanas montando a fábrica, trabalhava na fábrica 3 dias e depois desmontava tudo. Era um processo muito complicado, né, naquela primeira ideia que ele passou. E ele ficou ali uns 10 minutos tentando me convencer de que a ideia era boa, e até que ele conseguiu. E aí eu comprei a ideia dele e eu disse, olha, só que eu preciso agora achar um empresário calçadista que seja tão arrojado também, que tenha bala na agulha. Que tenha bala na agulha e que acredite nessa proposta, né? E aí eu fiquei pensando quem poderia ser, e aí lembrei do Anderson Birman, então presidente da Arezzo, e liguei para o Anderson e disse, Anderson, eu tenho uma ideia aqui que é muito louca, que o Chico me passou lá da Coromoda e que me desculpa, mas eu quero te propor, ver o que tu acha, montar uma fábrica na Coromoda, tu me apoia isso? A Arezzo apoiaria? E ele na mesma hora disse, apoio. Ele não é tão difícil que nem tu, né? Não, ele tem uma visão talvez um pouco mais aberta, né? E realmente o Anderson é um empresário que eu admiro muito. E na mesma hora ele topou e a partir dali nós passamos a planejar e a estruturar e a montar, e em janeiro de 95 se apresentou a primeira fábrica de calçados em uma feira no mundo inteiro. Tá? E foi ali que tudo começou. Então, eu também logo em seguida saí do Centro Tecnológico, fui ser diretor industrial numa grande indústria da região. E o IBTEC, então, na época, o Centro Tecnológico, deu sequência nesse projeto, mas logo depois, uns anos depois, ele se acabou. E aí, em 2009, eu pensei, por que não montar esse projeto na FIMEC, que é o espaço perfeito para isso?
Apresentei a proposta. Quando isso? 2009. 2009. Apresentei a proposta para a FENAC achou muito interessante, e aí eu convidei o IBTEC para ser meu parceiro nesse projeto, e em 2010 nós apresentamos a primeira fábrica conceito na FIMEC. Mas, Luiz, em 94, o Francisco te lança um desafio desse e tu toma-lhe um susto. O Anderson Birman, da Arezzo, aceitou na hora. E as fábricas aqui da nossa região, os empresários, como eles receberam isso quando tu sugeriste também de fazer isso aqui na FIMEC? Aqui na FIMEC eu já estava mais tranquilo, porque eles participaram, a grande maioria participou em São Paulo, já estavam acostumados com esse projeto lá. Né? Em 94 eles também tomaram sustos. Muitos disseram assim, mas São Paulo não vai dar, e a gente insistiu bastante. Quando foi para fazer aqui na FIMEC, poucos foram resistentes, mas mesmo estes poucos hoje participam ativamente. E a minha dificuldade é conseguir espaço para colocar todo mundo que quer estar na fábrica. Vamos fazer uma comparação. 2009, qual era a área que tu tinha para montar essa fábrica? Eu tinha aproximadamente 350 metros quadrados. 2023, 1.600 metros. 1.600 e ainda metros assim está ficando pequeno. E esses 350 metros quadrados eram lá nos fundos. Lá num galpão que a FENAC usa hoje, usou sempre e ainda usa como depósito. Tá? Era o único espaço disponível na época e a gente aceitou porque a gente acreditava no projeto. Só que o projeto cresceu tanto, foi tão bom, que o Elivir Desian, o Toco, né? Saudoso Toco, presidente então da FENAC, ele nos levou para o centro de convenções. E o atual presidente, Márcio Jung, nos trouxe para a porta de entrada da feira, né? Que é o Já pavilhão é o cartão 2. de visita. É um dos cartões de visita. Eu acho que até um chamariz. Junto com o estúdio FIMEC. Que coisa eu costumo dizer, né? A fábrica conceito é a principal atração da FIMEC e ela é uma Disneylândia para os empresários que são de fora do estado e de fora do país. Por que tu dizes isso? Porque quem conhece o setor calçadista fora daqui, e principalmente na América Latina, sabe que as fábricas, elas não são fábricas evoluídas como as nossas, não tem a tecnologia que nós temos. Então tu imagina um empresário peruano, colombiano, boliviano, quando ele chega na FIMEC e ele se depara com 5 linhas de produção de calçados, fazendo calçados de alta qualidade, com o maquinário mais moderno que nós temos no Brasil, ele fica, meu Deus, um entusiasmo fantástico. Além disso, ele tem a possibilidade de passar os 3 dias olhando a feira, olhando a fábrica, filmando, fotografando, conversando com os operadores. Então ele sai da FIMEC com uma quantidade de informações assim absurda. Louco para chegar lá na terra natal dele para dizer, vou sair produzindo um monte de coisa. Ou então para quebrar aquela fábrica dele lá e tentar construir uma nova, né, mas tão bonita quanto a fábrica Conceito. Luiz, eu quero continuar falando contigo sobre a fábrica Conceito logo após os nossos comerciais. Fique conosco porque nós já voltamos. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa e negócio dessa terça-feira, tendo como convidado Luiz Coelho, da Coelho Assessoria Empresarial, e estamos falando do sucesso da fábrica Conceito da FIMEC. Luiz, 70 empresas, 5 linhas de produção. E aí? Não é fácil montar isso. Tá? Na verdade, por exemplo, a fábrica Conceito de 2024, que vai ser apresentada em março do ano que vem, eu já estou trabalhando nela desde abril. Então eu levo praticamente o ano inteiro pensando
articulando, conversando com fabricantes, porque nós temos na fábrica aproximadamente 70 fábricas, 70 empresas fornecedoras de máquinas, de insumos, componentes, de componentes, tecnologia, software. Só que são as 70 que no final das contas ficaram, mas eu falo com muito mais gente, eu falo com mais de 100 empresas, né? Até que a gente consiga organizar, planejar, articular e definir. Por quê? A gente já começa pensando o que eu vou apresentar o ano que vem, que produtos eu vou apresentar na Fábrica Conceito, o que nós vamos produzir ali, né? Que inovações nós vamos ter presentes, que tecnologia vai ser apresentada, que materiais sustentáveis a gente vai querer mostrar. Então tudo isso é um planejamento que a gente começa muito antes, articulando com grandes indústrias químicas, né? E aí, a partir dali, então, tendo os produtos definidos, a gente vai buscar as marcas que vão nos ajudar a produzi-las, tá? E depois, então, finalmente, a gente faz o contato com os fabricantes de máquinas, insumos, tecnologias e processos e softwares para colocar essa história toda na feira. Não há dúvida que isso aí não é de conversa, isso tem um custo altíssimo também, né? Mas eu sei que, pelo menos eu tinha conhecimento que nas outras edições, todos os sapatos produzidos eles tinham uma finalidade, né? O projeto ele não é simplesmente um projeto de tecnologia, não é só para mostrar o que há de mais moderno, o que há de mais produtivo, ou o que nós temos de mais sustentável no setor calçadista. Na verdade, ele é um projeto também social, tá? Nós temos pessoas que trabalham na Fábrica Conceito, colaboradores que nós contratamos, que uma boa parte deles são aposentados, que adoram vir para a feira. Cheio de compromisso aí. Exatamente, retomar a sua atividade, mas nós também temos pessoas que estão desempregadas e que elas utilizam a Fábrica Conceito como vitrine para se empregar novamente, né? Porque acontece isso? Acontece, já teve profissionais que foram trabalhar no Peru, convidados por empresários que vieram à feira, conversaram com a pessoa, viram ela trabalhando, se interessaram pelo trabalho dela e convidaram ela e foram trabalhar no Peru, por exemplo. Tá? Mas todo o calçado que é produzido na Fábrica Conceito, ele depois é entregue para projetos sociais. Tá? A gente procura fazer o seguinte, a gente tem ali uma quantidade que varia de acordo com o produto e a cada ano, que pode variar de 1.500 a 2.500 pares que a gente produz nesses 3 dias. Certo. E como nós somos 3 parceiros, né, que é a FENAC e FIMEC, o IBTEC e a Coelho Assessoria, a gente divide esses volumes em 3 partes. E eu vou falar um pouco por mim, né? Eu sei que a FENAC doa para a prefeitura nos seus projetos sociais, eu sei que o IBTEC também tem alguma entidade que ele apoia, e eu praticamente dou esses calçados para quase 10 entidades assistenciais. Que coisa. Desde uma escola em Porto Alegre que atende crianças com paralisia cerebral, até aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, tem algumas entidades, a PAI, Liga de Combate ao Câncer, tem também paróquias que a gente dá para o trabalho social, para deficientes visuais, dependência química, como também em outras cidades, como Ivoti, que a gente também doa para a Liga de Combate ao Câncer, e assim vai. São calçados que servem para tentar fazer um mundo um pouco melhor. Com certeza. Não, mas eu acho que essa iniciativa, até porque, olha, como nós falamos antes, a indústria é algo extremamente dinâmico, né? Então, nesse ambiente que tu estás dizendo, e eu achei tão legal de ver o cara tá ali trabalhando, sei lá, estou sendo visto, e aí o cara encosta do lado, dá um bafo-quente nele e diz, olha, vai trabalhar comigo lá não sei aonde, o cara vai e se restabelece no mercado de uma forma bastante bonita, né? Por um trabalho que foi pensado um ano antes, assim a gente pode dizer, né? Senai, tu tens essa turma toda. Na outra entrevista que nós conversamos, tu deste muita importância, e sempre tem pautado isso, sobre essa rapaziada do Senai, que é o que realmente, como tu disseste lá no início, nunca vai terminar porque nós temos um cluster. Mas essa turma precisa também
se sentir envolvida dentro de um ambiente, não só de uma fábrica, mas também de mundo, porque passa na FIMEC gente de tudo que é lugar, né? Sim. Me conta um pouquinho disso, como está sendo essa experiência, dessa quantidade de jovens que estão dentro do Senai, como é que é o tipo de seleção para dizer, tu vai, tu fica, como é que é montado esse programa aí? Na verdade é o seguinte, eu dou um grande valor para o Senai como formador de profissionais qualificados para o calçado. Eu acho que o Senai tem que continuar investindo e cada vez investir mais, porque o setor precisa cada dia de melhores profissionais, porque o mundo ele passa o tempo todo evoluindo, né? Então nós também temos que evoluir na formação, tá? Ao mesmo tempo, nós tivemos ao longo das últimas 2 décadas uma depreciação, no meu entender, do setor calçadista. Muita gente dizendo que já tinha passado, né, e isso atrapalhou muito. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também assim, uma queda na produção de calçados em algumas cidades da região, mas fruto da migração, que é natural, né? E, ao mesmo tempo, nós tivemos empresas que dobraram, triplicaram de tamanho. Então, assim, calçado não vai desaparecer. E se a gente observar alguns postos na indústria de calçados, a gente vai ver que elas remuneram melhor que muitas outras profissões que a gente considera que são profissões mais importantes ou mais tops, né? Por exemplo, então, por exemplo, nós temos aí modelistas, estilistas, gerentes de exportação, gerentes comerciais, gerentes de produção de fábrica de calçados. São profissionais que hoje a remuneração é superior a 20, 30, 40 mil reais, né? Então, quais são as profissões que remuneram nesse patamar, né? O engenheiro hoje sai de uma universidade, quanto é que ele ganha? Um técnico formado pelo Senai, ele já sai empregado e já sai com uma remuneração acima de 6, 7 mil reais, tá? Se ele for um bom profissional, claro, né? O fato de ter um diploma na mão não te garante nada. Mas o setor de calçados, ele te dá essas oportunidades. Se tu é um profissional, se tu é um jovem que acredita no calçado, tá? E que tu investe na tua profissão, na tua formação, a tendência é um crescimento. Posso fazer uma pergunta assim, de advogado mesmo? Como é que elas perguntam, né? Vou fazer uma analogia. Falo do jovem que entra no mercado. Mas quem está nos assistindo? Sapateiro? E agora? Estou numa situação, vamos pensar, às vezes está desempregado. Isso se deve a quê? Se ele estiver desempregado há muito tempo, se deve à incompetência dele. Esse é o ponto. Porque eu falo com empresários de calçados toda semana e eles me dizem, eu estou precisando de mão de obra e não tenho. Tá? Tem uma fábrica, uma grande fábrica aqui da região, que montou uma linha toda de produção e catou pessoas de tudo que é lugar. O índice de rotatividade dessa linha é de mais de 10%, ou seja, as pessoas vêm trabalhar, mas param de trabalhar. As pessoas vêm trabalhar, mas faltam, né? Então, ele não consegue fazer com que essa linha permaneça atuando. Aí alguém vai dizer assim, mas a remuneração. A pessoa tem que começar a trabalhar numa linha de produção, tem que aprender sobre sapato, e aí ela vai buscar a formação para atingir outros níveis dentro da fábrica e crescer a remuneração. Tá? A gente começa do começo, a gente sobe uma escada desde o primeiro degrau. Tá? Dificilmente alguém consegue subir uma escada já partindo do 10º degrau. Claro. Tá? Então a gente tem que começar ali. Então, eu recebi agora no meu celular de um jovem que eu não conheço, né? Que não está em nenhuma das minhas redes sociais, ele entrou através do Messenger, ali mandando uma mensagem para mim, dizendo, eu trabalho numa fábrica de calçados aqui no interior
e eu assisti, li a tua entrevista no Jornal Exclusivo e um dia eu quero chegar onde tu estás. Pronto. E aí eu disse para ele, tu tem que trabalhar, tu tem que aprender, tu tem que te dedicar, tu tem que ser uma pessoa correta, honesta, né? E acreditar. Aí ele me mandou uma nova mensagem. Então, por favor, fala para o meu gerente me dar essa oportunidade. Né? Na verdade, a gente tem que conquistar esse espaço. Claro, né? claro. E aí a gente pode ir galgando. Mas a indústria de calçados é um excelente lugar para a gente crescer e ter uma boa remuneração. Olha que depois desse teu comentário eu vou ter que te perguntar sobre o Momento Inspiração, que é um momento que eu tenho aqui no programa. E tu vai ter aí uns 3 minutos para poder me dizer. Quando é que tu começou a sentir cheiro de sapato? Bom, eu comecei a sentir cheiro de sapato quando era criança ainda, né? Uma pergunta dessa, tem que tomar uma dessa também. Que a gente brincava nos terrenos baldios aí e encontrava pilhas de retalhos de couro que, graças a Deus, não se encontra mais. Né? Mas foi ali. Depois, pessoas da minha família, meu pai trabalharam na indústria de calçados. Mas eu despertei profissionalmente para o setor de calçados aos 18 anos, quando eu me formei em Química na Escola Liberato e surgiu uma oportunidade de trabalhar na Escola do Calçado Senai, para montar os laboratórios na época de Química e de controle de qualidade de calçados, que não existiam no Brasil. E aí eu achei um desafio fantástico e com 18 anos de idade e me atirei. E a partir dali eu fui fazer o curso de tecnólogo de produção de calçados na Fevale, porque eu precisava aprender sobre calçado, que eu não entendia nada. Né? Só entendia de química. Entendia de química um pouquinho e juntei a química com a tecnologia de calçado e a partir dali saí, fui trabalhar em outras fábricas do setor, fábricas de componentes, fábrica de calçados e tudo mais, até que finalmente eu vim para o centro tecnológico, trabalhar como gerente e no ano seguinte já passei a diretor superintendente. Nesse mesmo tempo, nessa mesma época, o professor João Carlos Schmitz da Fevale, então diretor-geral da Fevale, me convidou para eu ser o coordenador de curso daqueles cursos que eu havia me formado e no ano seguinte me passou a diretor do Centro de Educação Tecnológica, então eu com 32 anos já era diretor no Centro Tecnológico, no IBTEC, e diretor na Fevale também. E quando chegou o ano de 1995, eu então com 35 anos, eu achei que a minha bagagem de conhecimento, a minha experiência, a minha network já me permitiria então montar a minha própria empresa e passar esse conhecimento para as outras empresas e começar a ter uma remuneração adequada, proporcional a todo esse conhecimento. E aí então montei a minha empresa de consultoria. Olha só, nós temos que ter muito claro, e é muito importante quando eu faço essa pergunta para o Luiz, porque nos conhecemos e eu sei, ele é reconhecido dentro de toda a nossa cadeia produtiva aqui, industrial, de calçado e tal. Mas eu justamente fiz esse estímulo de pergunta porque há pouco ele estava falando de que ninguém cresce ou ninguém chega num estágio de vida sem começar lá de baixo, numa escada, até poder estar num patamar que hoje ele, pela empresa dele, ele conseguiu atingir. Mas o que nós queremos aqui deixar para todos que estão nos assistindo e principalmente para os empresários é de que a dificuldade, sim, ela existe. A dificuldade existe. Quando ele diz que o calçado não vai terminar, não vai deixar de existir, nós temos que também se lembrar de que as dificuldades também nunca vão deixar de existir. Então, são sempre novos desafios. E desta maneira, depois desse papo que eu tive aqui com o Luiz, eu acho que a gente consegue esclarecer um pouquinho mais o que é esse mundo onde tantas pessoas precisam, porque afinal de contas tu não consegue chegar a lugar nenhum sem o sapato, né? E tudo que vem antes, a indústria, a tecnologia. E desta forma, Luiz, mais uma vez eu quero te agradecer, sabendo que dias atrás tu estavas viajando dentro da tua área de atuação, por tu dispores desse tempo
e colocar um pouquinho de toda a tua experiência e, sem dúvida, motivação para quem nos está assistindo. Muito obrigado. E as tuas considerações finais. Obrigado, Jorge. É sempre um prazer estar aqui batendo um papo contigo, falando um pouquinho do trabalho da gente, daquilo que nos move. Eu adoro trabalhar no setor de calçados, eu adoro calçados. Agora mesmo, na semana passada, retrasada, eu estive na SIC em Gramado com os meus clientes colombianos e a gente olhando aquelas empresas todas que estão ali, aquelas coleções maravilhosas desenvolvidas, assim, é uma coisa que a mim me entusiasma muito e eu vejo assim o quanto ainda há por fazer no setor de calçados, quanto ainda nós precisamos de profissionais qualificados dentro do setor, tá? Então, em todas as áreas. Então, para mim, assim, o mundo do calçado ele é maravilhoso, ele é fantástico. E a pessoa que comprar essa ideia, eu tenho certeza que ela vai ter a mesma satisfação e um sucesso que a gente costuma ter nesse setor. Legal. Pessoal, o programa está encerrando e mais uma vez nós precisamos agradecer a participação de todos vocês aqui. Sempre é muito bom a gente poder conversar e saber que também durante a semana as pessoas comentam sobre alguma informação que foi colocada, o quanto isso é importante, às vezes uma mensagem tão simples para um, mas que tem uma força e um poder tão grande para outros. E assim, nós queremos nos despedir, já convidando para o programa da próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na Vale TV. Luiz, para aquela câmera central. Queremos então desejar uma quarta-feira maravilhosa, um resto de semana ainda melhor. Estejamos em paz, estejamos com Deus e até breve.